Entender a autenticidade como um dos pilares da personalidade significa ter uma referência sobre o que trabalhar em si mesmo. O que eu quero dizer é, a autenticidade é como se fosse a intensidade que você leva à vida. Essa intensidade é subjetiva, é pessoal. Ao mesmo tempo, quando você diminui a sua intensidade, você faz isso por fatores internos ou externos. Os fatores internos que levam alguém a diminuir a autenticidade, eu vou reforçar isso. A autenticidade, bom dia, Antônia. A autenticidade é a intensidade como você leva a vida. Você pode pensar a vida vivida numa linha de tempo mais comprida, e você pode pensar como se fosse um eixo vertical, né? A linha do tempo em relação ao tempo de vida, os anos de vida como uma forma de viver mais. E você pode pensar como viver mais, se pensar no eixo vertical, como a intensidade. Essa intensidade do viver no momento, eu estou chamando isso de autenticidade. O que eu quero dizer com isso? Você pode avaliar o quanto você está vivenciando, exercitando a sua autenticidade. E o que quer dizer vivenciar a autenticidade? Na aula de hoje, o olhar é autenticidade e bem-estar. O que quer dizer isso? Quanto mais você se permite, a autenticidade é uma permissão interna de você para você. Quanto mais você se permite ser autêntico, mais bem-estar. Quanto mais você restringe a sua liberdade, e aí eu falei, fatores internos e externos. Fatores externos, julgamento dos outros, críticas. Fatores internos, dores, frustrações, problemas passados. As feridas emocionais, rejeição, abandono, humilhação, traição e injustiça. Todas as feridas emocionais, por trás dela estão a tristeza. Quando eu trago esse olhar que mostra que é a tristeza que está por trás das feridas emocionais, isso quer dizer que você pode se tornar mais autêntico, aumentar a sua autenticidade, quando você decide entender a sua forma de lidar com a tristeza que você sente. Todo mundo sente tristeza. Não necessariamente o tempo todo, mas diante de perdas, frustrações, quebra de expectativa, diante de problemas, e se você pegar as 5 feridas emocionais, uma situação onde você se sente rejeitado ou abandonado, uma situação em que você interpreta que houve uma humilhação, uma situação de traição da confiança, ou traição propriamente no relacionamento, ou de uma injustiça, é normal que a tristeza se torne perceptível. E como a gente sente a tristeza? A gente sente a tristeza como um incômodo. A gente sente a tristeza como um vazio. A gente sente a tristeza como um aperto no coração, como um peso na região dos olhos, como um desânimo, uma falta de vontade. E aí parece que tudo isso é ruim, certo? Sentir tudo isso da tristeza parece ruim, não parece? Só que o ruim aumenta se você não quer sentir. Parece contraditório, né? Como assim? Eu não quero sentir, aí aumenta? Pensa que cada pessoa é metade racional, metade emocional. Se você pensar assim, fica mais fácil de entender uma forma simples e prática de resolver, de melhorar a relação com a tristeza. Se você é metade racional, metade emocional, você não tem como se separar das emoções. É um auto-engano, é uma ilusão achar que você pode fugir da tristeza. Só que é o que a maioria das pessoas faz. Formas de fugir da tristeza. Aí você me fala se você usa alguma delas. Se distrair. Esse se distrair pode ser com jogos, com a TV, com distrações, filmes. Ou esse se distrair pode ser com o trabalho. Se distrair
Ou seja, desviar a atenção da dor, da tristeza e focar no trabalho. Focar nos relacionamentos ou no relacionamento. Focar em cuidar de pessoas, família, pais. São formas de desviar a atenção do que está dentro, doendo, sofrendo, pedindo atenção e cuidado e focar nos outros. Dar atenção e cuidado para os outros. O que eu estou dizendo é, a tristeza é uma emoção básica que lembra você de cuidar de você. Quando, ao invés de você cuidar de você, você desvia a atenção para se ocupar com o trabalho, sociabilidade, cuidar dos outros, ou faz uso de comer demais, beber demais, no caso, bebida alcoólica, ou uso de drogas, ou qualquer outro recurso, ou até comprar. Compra compulsiva é uma forma de fugir de um estado emocional. Então, a gente usa vários recursos, vários caminhos para fugir de estados emocionais que a gente não está sabendo cuidar e nem quer. O problema é a inconsciência, porque ao tentar fugir de algo que você está sentindo, esse algo que você está sentindo aumenta. Como é do dentro, não é fácil de ver. É mais fácil ver o que acontece fora, é mais fácil ver que os outros precisam de cuidado ou que não precisam. Agora, percebeu o que está dentro? A gente tem a sensação. Isso que eu estou trazendo é a compreensão da sensação de tristeza. E eu estou mostrando que fugir dessa tristeza, não querer cuidar dessa tristeza, faz você diminuir a sua autenticidade e logo diminuir o bem-estar. Fugir da tristeza ao invés de cuidar dela, vai manter a tristeza. Ou seja, vai reduzir o bem-estar. O que eu quero mostrar é que existe uma relação direta entre a tristeza e a autenticidade. Entre as emoções, entre a forma de você lidar com as emoções e a autenticidade. É que entre as emoções básicas, tristeza, raiva e medo, a tristeza é a dor emocional. Se você pensar nas feridas emocionais, as 5 feridas emocionais, a tristeza é a dor por trás de cada ferida. Bom dia, Eliane, bem-vinda. Quando você olha, então, que quanto mais você se permitir ser autêntico, o que significa se permitir ser autêntico? Olhar para as emoções, cuidar delas, entender que por trás das emoções básicas existem necessidades que pedem para ser atendidas. Então, quando a tristeza aparece, esse aparecer da tristeza já é uma mensagem, já é o mundo interno, ou o eu emocional. Pensa que existe uma versão de você emocional. E essa versão de você emocional, ela se sobrepõe e vice-versa à racional. Elas estão juntas, misturadas assim. Você precisa entender que é uma relação. E você precisa relacionar, conversar com as duas. Ou seja, quando você sentir tristeza, experimenta dar boas-vindas para a tristeza, acolher, falar com a tristeza com entendimento, reconhecer que a tristeza está lembrando você de cuidar de você. Agradeça por isso. Quando você faz esse movimento, é normal que a tristeza diminua. Mas aí você precisa experimentar. Se você só ouviu o que eu falei, você não é o mesmo que experimentar. O que é experimentar? Quando a tristeza vier, conversa com ela. Não foge dela. Normalmente a gente conversa com as emoções, mas normalmente a gente conversa de forma limitante. Exemplo, por que essa tristeza? Por que ela não passa? Ou por que a pessoa falou isso que me deixou triste? Então, normalmente existe já o diálogo, só que as pessoas usam sem consciência, e sem consciência é normal usar o negativo. É muito curioso, né? Quando a gente age por inconsciência, a gente expressa o lado negativo. Não parece estranho isso? Mas é normal que a inconsciência tenha a ver com o sofrimento. Se as coisas estiverem sob controle, aí as coisas estão sob controle, então não tem sofrimento no momento, até que as coisas saem do controle. E aí é a condição onde a inconsciência é sofrimento. Porque consciência é a escolha, inconsciência é sofrer as escolhas, ou sofrer com as situações. Ser autêntico é um caminho para aumentar
o bem-estar. O que significa ser autêntico? Ser fiel às emoções. O que dificulta, o que impede alguém de ser autêntico? A dificuldade ou não saber lidar com a tristeza. Então, se você sente uma tristeza e não sabe lidar com ela, é normal que você esteja fugindo da tristeza.